Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE. Confiança no futuro. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 210 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 27 de abril de 2022. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre, e conta com a direção de Mateus Gonçalves. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje, na rubrica Por Dentro da OCPCA, vamos falar da Assembleia Geral da OCPCA. O nosso convidado é o Sr. Rui Santos, ele que é vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da OCPCA. Bom dia, Sr. Rui Santos, e seja muito bem-vindo mais uma vez a Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina, muito bom dia a todos os ouvintes, muito bom dia a todos os colegas da Ordem que nos estejam a ouvir. Muito bem, é sempre um prazer ter o Sr. Rui Santos aqui no Contas na Hora para falar sobre a Assembleia Geral Ordinária da OCPCA, um evento agendado para 30 de abril de 2022 a partir das 8 horas na Sala de Reuniões Goia, 7 andares, na esquina da Rua Major Marcelino Dias com a Nicolau Gomes Spencer Maculusso e por videoconferência. O evento será norteado pela seguinte ordem de trabalhos. Primeiro, a leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior. Segundo, a apresentação e aprovação do relatório e contas do exercício econômico de 2021. Terceiro, a apresentação do relatório e parecer do Conselho Fiscal. Participação presencialmente, os que se inscreveram na área privada do site da Ordem e os demais poderão participar online através do link que foi enviado a todos os membros com situação regularizada na Ordem, ou seja, membros que não tenham dívidas com a OCPCA já devem ter recebido ou já receberam este link de acesso. Recordamos que, de acordo aos termos do disposto do número 3 do artigo 19º dos Estatutos da OCPCA, caso não houver presencialmente e online quórum suficiente na hora indicada
cada 8 horas. A Assembleia decorrerá 1 hora depois com o número de presentes. O relatório de contas do exercício 2021 a ser analisado e submetido à votação para aprovação durante a Assembleia já se encontra à disposição no menu dinâmico do site da Ordem www.ocpcangola.org. A primeira questão: o que é a Assembleia Geral e qual o seu papel na vida de uma organização como a Ordem, Sr. Rui Santos? Portanto, a Assembleia Geral é o órgão de uma associação ou de uma ordem ou de uma câmara que representa o poder máximo dessa associação, dessa ordem ou dessa câmara. É na Assembleia Geral que se decidem questões como, por exemplo, as eleições e quem é eleito e quem vai depois dirigir a ordem. É na Assembleia Geral que se aprovam as contas. É na Assembleia Geral que até se tomam decisões extraordinárias que possam vir a ser necessárias. Têm que ter a votação dos membros. Portanto, basicamente é o órgão máximo da associação. Pode, por favor, explicar em detalhe, Sr. Rui, por que razão é importante participar destas assembleias? Aliás, está em curso um inquérito para perceber as razões da fraca participação dos membros da Ordem nas assembleias. Mas por que razão é importante participar e por que razão a mesa da Assembleia Geral recomendou este inquérito? É uma recomendação já vinda da Assembleia passada. Bom, a Assembleia Geral é muito importante que seja assistida pelo maior número possível de membros, porque é aí que de facto se tomam as decisões de base da associação. E decisões como, por exemplo, a aprovação de um orçamento, decisões como a aprovação de um plano de trabalhos para o ano seguinte, decisões de eleição dos membros que vão dirigir a ordem, são decisões que devem ser tomadas com o máximo da quantidade de membros possível. Nós temos tomado decisões extremamente críticas com um número muito baixo de membros, é que nem sequer se podemos dizer que é uma percentagem. Portanto, nós temos neste momento, empresa e membros individuais, temos 5.100 e tal membros. O que se passa é que nas últimas assembleias têm estado presentes menos de 100. Ora, 100 membros tomam decisões por 5.000. Isso é um desbalanço muito grande e que pode provocar distorções na análise da documentação e nos destinos da associação. Por isso é que, pessoalmente, faço um apelo a todos os colegas que participem, porque os destinos da ordem são ditados nestas assembleias e se eles não participarem, serão obrigados a aceitar as decisões que vierem a ser tomadas por meia dúzia de pessoas que estarão presentes, porque, como a Cristina disse, se ao fim de 1 hora não estiver presentes o quórum suficiente, e o quórum suficiente significa 50% e mais um, e isso nunca houve, nem nas primeiras assembleias da ordem nunca houve, a reunião ocorre 1 hora depois com as pessoas que estiverem presentes. E é o que tem acontecido. Um número muito baixo de membros para aprovar decisões que são muito importantes para os destinos da ordem. Muito bem, pois é. E não tem como, Sr. Rui, criar-se assim algum regulamento que obriga a participação dos membros e, caso não participem, serem penalizados de alguma maneira? Não, as ordens e as associações regem-se pelos estatutos e no nosso caso, que é uma ordem, também se rege pela lei das associações. Não há nada nem nos estatutos nem na lei das associações que obrigue o membro a ir à Assembleia Geral. Não existe, infelizmente não temos nenhum mecanismo legal para poder fazer isso, a menos que seja inserido nos estatutos, mas os estatutos teriam que ser também alterados, no sentido de dar essas penalizações a quem não assistir às assembleias, mas neste momento não há base legal para fazê-lo. Por exemplo, a Ordem tem tido ao Fórum Quartas na Ordem, temos tido mais membros a acompanharem as quartas na Ordem do que estarem presentes, ainda que online, nas assembleias. Isso é muito grave. A questão que se põe é que nos quartas da ordem está de uma média de 250 membros. O que se passa é que as matérias que são discutidas nos quartas na ordem são assuntos de teor profissional que diz respeito diretamente ao dia-a-dia e ao trabalho de todos os membros. São assuntos ligados à fiscalidade, à contabilidade, a temas que são de trabalho prático. Eu acredito que seja essa a razão porque um grupo de membros e de profissionais vai aos quartos na ordem e não vai à Assembleia.
Pois é, se calhar começamos a criar aqui um procedimento interno, só participa nesses eventos quem de facto também aparece na Assembleia. Um regulamento interno não resolvia esse tema, assim, Rui Santos. É muito complicado, porque mesmo os 250 que participam no Quartas na Ordem é um número também muito pequeno em relação à quantidade de membros que nós temos. É uma percentagem inferior a 5%. Portanto, nós temos 5 mil e tal membros e nos Contas na Ordem temos que considerar também os estagiários. Portanto, se somarmos todos, somos acima de 15 mil. Dentro desses que participam no Contas na Ordem também provavelmente haverá estagiários, além de membros. Não temos mesmo como fazer isso. Um regulamento não vai resolver por duas razões. Primeiro porque não sei até que ponto é que um regulamento desses pode ser legal. Ele teria que ser aprovado numa Assembleia Geral. Não sei se a Assembleia Geral aprovava um regulamento desses. De qualquer forma, mesmo que fosse aprovado e mesmo que existisse, não estou a ver como é que depois íamos controlar isso. Implicaria termos que ter um mecanismo no ato de registro da Quartas na Ordem, haver um mecanismo de verificação. Em termos práticos não é fácil. É possível, mas não é fácil. Tínhamos que ter um sistema de cadastramento e registro online, que depois ia fazer um web service à nossa base de dados para depois validar os membros válidos e não válidos. Não é muito fácil. O comportamento dos membros do CPCA acaba por estar aqui a fazer um contraste que não combina, sendo membros afetos a uma profissão que exige disciplina, rigor, dedicação e uma assembleia à volta da nossa profissão, pura e simplesmente existir uma abstenção tão elevada em sede de participação, não parece nada bem. A ordem somos todos nós, não é só o Conselho Diretivo, os órgãos sociais, somos todos membros efetivos, estagiários que fazemos a ordem acontecer. Por favor, dediquem-se, participem nos eventos do CPCA, que é para fazermos uma fotografia bonita no fim do dia. Já agora, Sr. Rui, que assuntos vão ser discutidos durante a Assembleia e de que forma os membros vão poder exercer o seu direito de voto, já que a maioria vai participar virtualmente? A Ordem de Trabalhos definiu, são 3 pontos. O primeiro ponto é a leitura e a aprovação da ata da Assembleia anterior. Isto normalmente é recorrente em todas as Assembleias que existem. Lê-se sempre a ata da Assembleia anterior. Depois a apresentação do relatório e contas do exercício económico de 2021 e a apresentação do relatório e parecer do Conselho Fiscal. Embora aqui no ponto número 2 ficou dúbio para mim, porque diz apresentação e aprovação do relatório, mas a aprovação do relatório só se faz depois da leitura do parecer do Conselho Fiscal, só depois é que se faz a votação das contas. A Assembleia do dia 30 é mesmo só para discutir as contas do exercício de 2021 e aprová-las, ou não aprová-las, conforme o caso. Portanto, se houver pessoas que decidam não aprovar as contas, mas não tem sido comum não haver aprovação. A ordem de trabalho está invertida, né? Seria a primeira leitura do relatório do Conselho Fiscal, em função da leitura do relatório do Conselho Fiscal é que passa-se então a votação do relatório e contas. Não, a primeira é a apresentação do relatório e contas. Depois da apresentação do relatório e contas, o Conselho Fiscal manifesta-se e depois é que há a votação da aprovação, que os membros não devem votar umas contas que não tenham tido o parecer do Conselho Fiscal previamente. Quando foi feito a Ordem de Trabalhos, deve ter havido aqui um lapso na Ordem de Trabalhos, mas acredito que durante a Assembleia, o Presidente da Mesa vai pôr isto na ordem correta. Sr. Rui Santos, a maioria vai participar virtualmente. Estamos a falar de membros de cabine do CUNEN, mesmo os que estão em Luanda, nem todos vão estar presentes na sala de reuniões no edifício da sede do CPCA. Temos aqui um problema e ultimamente é muito frequente. Eu, quando soube que o convidado desta semana seria o Sr. Rui Santos, eu disse logo ao Joel, que bom que o Sr. Rui Santos, eu tenho tantas perguntas a fazer ao Sr. Rui Santos, que eu acho que ele é a minha solução para resolver alguns temas à luta disso. Por que temos tanto problemas de comunicações em Angola, Sr. Rui Santos? É um martírio no dia a dia da nossa profissão, porque hoje quase tudo em sede das obrigações fiscais, contributivas, declarativas, precisamos de ter internet e é um grito de socorro que vem da Angola inteira, de Cabinda, Cunene, todos gritam que a internet é muito péssima, ficamos horas e horas, aquilo gira e não vai para frente, não existe nenhuma solução para se resolver este problema. Eu sei que o Sr. Rui Santos está muito ligado às tecnologias, às comunicações,
informações, por isso passo-lhe já essas perguntas e, por favor, Sr. Rui, esclareça para os nossos ouvintes, sobretudo os nossos membros, o que é que se pode fazer para termos esse problema das comunicações resolvida. A condição sine qua non para que tenham um bom desempenho a nível de comunicações é ter um bom provedor de internet e ter um pacote de internet suficientemente bom para que não seja limitado em termos de velocidade. Portanto, isso obviamente acarreta custos e nem toda a gente adota os pacotes de dados e os pacotes com a velocidade mais adequada para fazer o trabalho que este tipo de serviço exige. De qualquer forma, eu lembro-me quando foi a aprovação destas decisões a nível de AGT, isto foi discutido e na altura foi garantido pela AGT que no caso de não haverem do contribuinte, o sujeito passivo, não ter condições de poder fazer as submissões, deveria dirigir-se à AGT onde haveria um ponto de atendimento que teria as condições e a velocidade suficiente para poder dar resposta à submissão que o contribuinte deveria fazer. Eu lembro-me que isso foi discutido, inclusivamente foi discutido a nível do MES, portanto nos pacotes, quando eles estavam a ser discutidos a nível do Governo e do Executivo. O último recurso é o colega ou o membro ou o sujeito passivo quer submeter, não consegue porque o seu pacote não é suficientemente bom para poder fazer essa submissão, deve dirigir-se à AGT e pedir para utilizar o recurso. Deve lá existir, eu suponho que ele existirá nesse local. Mas, obviamente, a AGT não está no país inteiro, portanto, há necessidade, haverá muitos casos em que não é prático sequer o sujeito passivo ou o contabilista deslocar-se à delegação da AGT para fazer essa submissão. Nessas circunstâncias, a única resposta é mesmo ter que ter um bom provedor. Os problemas que a Cristina está a levantar sobre a qualidade do sinal, o que é o célebre QoS, bom, em Angola já estivemos pior, portanto, isto eu posso dizer que já estivemos meio pior que isto. Lembram-se da altura em que os bancos estavam sempre com não tem sistema, portanto o problema que os bancos tinham na altura é muito parecido com o problema que neste momento ocorre na relação com a AGT. É muito importante os colegas escolherem um bom provedor e um bom pacote de dados e não pouparem nessa parte, portanto, porque às vezes o poupar aí não vai ajudar. E tem que fazer testes, inclusivamente testem vários provedores antes de adjudicar ao provedor A ou B ou C. Eu sei que isto é uma parte do problema. Depois há outra parte do problema que é, nós temos Luanda, temos as capitais de província, onde, em princípio, a qualidade das comunicações já está, pelo menos deveria estar minimamente resolvida. Agora, municípios e talvez algumas capitais, há um problema que tem a ver com a chamada largura de banda. Portanto, a interligação entre as várias cidades exige fibra óptica, que é a solução ideal para poder haver uma boa velocidade de dados entre estes pontos. Isso tem custos muito altos, portanto os operadores nem todos têm feito esse investimento a nível do chamado backbone para que possam simultaneamente ter uma quantidade de pessoas a funcionar ao mesmo tempo em cima do mesmo backbone. Quando nós estamos a comunicar num link, vou chamar o tubo das comunicações, se nós passarmos uma comunicação, se eu estiver sozinho, o tubo é muito rápido. Se tiver 2 pessoas, tem que dividir o tubo por 2. Se tiver 4, tem que dividir por 4 e por aí fora. Paralisando este tubo, imagine que no mesmo tubo que liga Luanda a Benguela, existem 100.000 pessoas ao mesmo tempo a fazer as comunicações. O tubo tem que ser suficientemente grande para poder acomodar as 100.000 pessoas a fazer as comunicações ao mesmo tempo. Estes tubos são muito caros, portanto a largura de banda é muito cara. E como é muito cara, os operadores fazem então a diferenciação com 3 tipos de serviços. Geralmente é o serviço de platina, de ouro e de prata. Acho que tipicamente é isto que eles fazem. O platina será o melhor serviço, onde eu, ao subscrever, por exemplo, 1 GB, esse gigabyte é todo meu, portanto eu não o partilho com mais ninguém. Depois tem o ouro, onde provavelmente eu estou a partilhar, na minha largura de banda existem 3 ou 4, e depois na prata tem 10, por exemplo. Conforme o tipo de pacote, assim terei a melhor serviço. Nesta fase do campeonato, e enquanto não houver
fibra óptica sem limitações entre todo o país, acho que é o melhor conselho que eu posso dar, é escolher bem o operador, fazer os testes e não poupar, porque às vezes ao escolher um programa de prata, por exemplo, significa que eu, quando estiver a trabalhar, estou a trabalhar com mais 10 pessoas a usarem a mesma largura de banda que eu tenho. Então tenho que dividir os dados com 10. Então a minha velocidade será em princípio 10 vezes inferior àquele que tem uma velocidade de 1 para 1, que é o caso da platina, por exemplo. Deu aqui uma boa explicação, mas ainda assim, Sr. Rui, temos um problema sério. Temos colegas, quando reportam os problemas que têm tido, dizem que estão a usar a internet de um determinado provedor, o pacote mais elevado, que supostamente não devia apresentar problemas e ainda assim apresenta problemas. Estive a entrevistar a doutora Maria Luísa de Benguela, a delegada daquela região, esteve a visitar as províncias que ela coordena, esteve no Ambo, no Kwanza Sul, e nunca conseguiu falar com os colegas. A partir de Benguela, já que a sede é em Benguela, no Lubito, ela quer fazer reuniões online com os que estão fora de Lubito e não é possível. E são províncias... É assim, se por acaso um operador está a oferecer gato por lebre, isto é, está a dizer que está a fazer um serviço X e esse serviço não tem a qualidade que é demandada, os clientes têm que fazer uma reclamação junto do órgão regulador das comunicações. O órgão regulador das comunicações é o INACOM. Se não está a ser oferecido o serviço que é suposto estar a ser oferecido com base no preço que está a ser cobrado, então quem tem esse problema deve reportá-lo de imediato ao órgão regulador que regula os serviços de comunicações. E não é só em Angola, funciona assim em todo o mundo. O QoS, Quality of Service, tem um conjunto de regras que são determinadas na licença quando a licença é concedida. Portanto, se a licença foi concedida e se o serviço não está a ter a qualidade que devia, o órgão regulador tem que intervir para obrigar o operador a fazer o serviço com a qualidade que é devida. Há problemas estruturais, mas Benguela não devia ter esse problema. Benguela e mesmo o Ambo não deviam ter este problema. Existe fibra óptica daqui para Benguela, de Benguela para o Ambo, tanto quanto eu saiba há fibra óptica. Embora também existe em micro-ondas, mas há fibra óptica e há satélite. Esse tipo de problemas de não conseguir as conexões geralmente ocorre quando há latência provocada por satélite. Para o Ambo e para Benguela, que eu saiba, há fibra. Não estou a ver a razão do problema. Tem mesmo que ser feita a reclamação junto do operador. Pois é, caro ouvinte, só agora sintonizou Contas na Hora. Está no ar a edição 210 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o Sr. Rui Santos, ele que é vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da OCPCA. Ele está cá porque no dia 30 vai acontecer a Assembleia Geral Ordinária para aprovação do relatório de contas de 2021 e o parecer do Conselho Fiscal. Entretanto, temos membros que vão acompanhar a Assembleia via online. Precisam de ter internet de qualidade para acompanhar este grande evento da OCPCA. E a nossa internet temos tido muitos problemas e o grito vem de cabine ao oponente. Caro ouvinte, é o momento de intervalo. Voltamos já para continuar esta conversa com o Sr. Rui Santos. Voltamos já. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE. Confiança no futuro. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Aqui, na Hora.
caro ouvinte, é a edição 210 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho estudo o Sr. Rui Santos, ele que é vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da OCPCA, a propósito da Assembleia que vai acontecer agora neste sábado 30 de abril pelas 8 horas da manhã, presencial para quem fez a inscrição e virtual para os membros que não puderem então se deslocar à sede ou porque também estão fora do Luanda e vão ter que fazer via Zoom e precisam de ter internet de qualidade que é para acompanharem o evento do princípio ao fim. Sr. Rui Santos, estávamos aqui a ver o problema da internet, províncias que supostamente deviam ter muita qualidade de comunicação e não têm, há muita reclamação, mas a par disso também, Sr. Rui, recebemos mais do que 300 mensagens só de reclamações à volta do portal do contribuinte, que é a ferramenta direta para nós tratarmos das obrigações fiscais. Isso já tem a ver com as tecnologias. Sr. Rui Santos, não existe em Angola assim uma equipa para formarem uma comissão, irem à área do portal da Administração Geral Tributária, criarem um meio termo para se resolver esse problema do dia para a noite? Só assim a pensar que se calhar várias pessoas se unirem, fazerem força, depois já temos o portal a funcionar lindamente. Esta semana aconteceu uma coisa inédita, Sr. Rui Santos, deixou-nos preocupados. De repente as datas no portal do contribuinte 1970, o que é isso? Não tenho conhecimento desse tipo de problema, também sinceramente não estou a ver o que é que pode estar a acontecer, mas vamos ver como é que funciona esta questão das bases de dados. Em 2011, quando se tomaram as decisões iniciais no sentido de se fazer a reforma fiscal, uma das coisas que na altura eu me lembro ter sido discutida é que o sistema devia ser simples e ser alargado ao máximo possível da base tributária. Lembro-me disso ter sido passado nas decisões. Quando os códigos foram aprovados em 2014, com base naquilo que eu chamo perfeccionismo das leis fiscais, adotado por países que já queimaram todas as etapas para chegar ao estágio que nós quisemos introduzir em 2014. Nós quisemos saltar de 8 para 80. E o que é que se passa quando se faz esse tipo de legislação? Uma das coisas que os nossos colegas têm feito é a comparação entre o portal do contribuinte da AGT e o portal do INSS. É possível ver que o portal do INSS não tem nem 10% da complexidade que tem o portal da AGT. Se repararem os códigos, todos os impostos têm muitas condições. E se fizer isto, a taxa é isso. Se fizer aquilo, não desconta, se fizer aquilo já é aceito como custo, se não fizer, enfim, vou começar até pela parte do IVA. Nós temos o IVA cativo a 50%, temos, portanto, o IVA a 5%, IVA a 7%, IVA a 14%, IVA a 0%, portanto, isento. Tudo isso são condições que têm que estar no software. Ora, quando Angola começou a fazer este software, não houve tempo para fazer os testes, chamados burning tests, previamente. Assumiu-se e confiou-se que o sistema estava suficientemente bom para entrar em produção. Ora, a prática tem demonstrado que, vou dizer que não estivesse suficientemente bom para entrar em produção, mas que não estaria contemplados todas as hipóteses e todas as possibilidades que poderiam ocorrer na execução prática de aplicações deste tipo de responsabilidade. E por isso é que tem havido correções, se você tem reparado, reclamações têm sido feitas, tem havido correções pontuais à aplicação, têm sido feitas acrescentos de novos impostos, por exemplo o IVM, o imposto predial, tem havido uma série de coisas que têm sido acrescentadas. Agora, que de facto há pontos ainda frágeis no sistema, isso é verdade. Qual é o problema que tem a AGT? É que a AGT, todo mundo tem corrido nos grupos do WhatsApp, ok, não vemos problema que estejam estas correções a serem feitas, desde que nós não sejamos multados pelo facto de não submeter a tempo. O problema que se põe é que os códigos que saíram em 2014 e as correções subsequentes são instrumentos que saíram sob forma de lei, e quando saem sob forma de lei só podem ser alterados por outra lei, e quando foi feito, como disse, foram feitos com base no tal perfeccionismo fiscal, o que está tecnicamente correto, defendido pelas organizações internacionais, etc. Mas não é possível haver por parte da AGT a
compreensão, vou chamar assim, porque o respaldo é legal e não foi legal a dizer tem X dias a contar de, não, é dizer assim, é 31 de maio, não se submete a 31 de maio, multa, é 30 de abril, não se submete a 30 de abril, multa, tem que fazer a submissão no mês X, não faz, multa. Portanto, e isso não tem como ser mexido de forma automática, porque a lei é assim que está feita por lei. Então, se quer o meu conselho, então deveria haver um grupo sim, não para trabalhar a nível da AGT, mas talvez para trabalhar a nível do próprio Parlamento, no sentido de criar aí uma espécie de um período temporário, um período transitório, em que houvesse a flexibilidade, e fosse atribuída à AGT a flexibilidade suficiente para que pudesse olhar para estes casos e poder automaticamente criar um conjunto de regras que permitisse resolver o assunto. O que tem acontecido neste momento, é toda a gente que tentou submeter e que não conseguiu submeter e que por causa disso teve problemas, tem que pedir à AGT no sentido da AGT não deduzir o valor da multa. Isso é um bocado injusto porque obriga a um trabalho que não é, enfim, não é correto. O sujeito passivo até quis submeter, não conseguiu e agora para não ser multado tem que ir pedir para deduzirem a multa e para descontarem e fazerem o crédito. Enfim, mas há uma lei, a lei tem que ser cumprida, a AGT tem que cumprir a lei, porque se não cumprir é a AGT que está a violar a lei, o que foi decidido em Parlamento, e da mesma forma que a nossa Assembleia Geral é a Assembleia Magna de decisão do que se decide na ordem, o Parlamento angolano é a Assembleia Magna que decide o que se faz no país. Portanto, a AGT tem que cumprir a lei. Infelizmente é isso que está a acontecer. É possível fazer um grupo de trabalho. Os grupos que existem neste momento e os canais que estão a ser neste momento a ser usados pelos profissionais, acho que são os canais suficientemente fortes e suficientemente agressivos para, junto da AGT, tentarem resolver e minimizar e alertar para os problemas que ocorrem neste momento com o portal. Criar outro tipo de grupo para ir mais longe, não creio que se resolva nada a nível da AGT. A AGT está a trabalhar, tem equipas técnicas, as equipas estão muito empenhadas, trabalham dia e noite, eles próprios também estão sob um stress muito grande e, portanto, estão a tentar resolver os problemas técnicos do portal. Se queremos ajudar a AGT e se queremos ajudar-nos a nós, devemos sim, então vamos ao Parlamento, vamos criar um grupo que vai ao Parlamento falar com quem aprovou as leis, devidamente fundamentado e dizer, olha, isto está a provocar estes problemas assim, tem que criar um sistema que permita criar aqui não sei, vou chamar período transitório, um sistema de alívio automático, dar a prerrogativa à AGT de automaticamente criar o cenário que permita resolver o assunto, algo assim. Mas os canais que neste momento estão a ser usados, e pelo que eu tenho seguido e faço parte de alguns grupos, acho que não se pode fazer muito mais que isto. A outra opção é ir trabalhar lá dentro da própria AGT com os programadores, mas não estou a ver também onde é que se arranjam programadores melhores que os que lá estão neste momento a fazer o trabalho. Porque, Sr. Rui Santos, eu realmente também reconheço, eu faço parte de um grupo de membros que diariamente submete preocupações à equipa do portal, eles são incansáveis, até de madrugada dão-nos resposta daquilo que precisamos, mas nós estamos mesmo a ficar cansados porque as falhas são a todo momento, os problemas são constantes, um estresse tremendo. Consegui submeter uma declaração às 4 da manhã, depois das 7, mas ninguém conseguiu submeter nada. Toda a gente a reclamar, nós reconhecemos que está a ser feito um trabalho muito, muito grande. A nossa principal preocupação, e se calhar deixo aqui a título de sugestão, é que o portal tem os problemas que tem, o Conselho de Administração da AGT está a par disso, os técnicos, os engenheiros que falam connosco diariamente estão a par de todos os problemas, até porque cada mensagem que nos chega no privado ou num grupo profissional, nós reencaminhamos logo para eles e assim estão a par do que é que está a acontecer. A nossa principal preocupação é, uma vez que num determinado mês o portal nunca esteve a funcionar durante 15 dias consecutivos, que nos beneficiem para frente, que retirem as penalizações. Sim, mas Cristina, é o que eu disse. Lei, se reparar, está escrito na lei, não é a AGT que pode resolver isto. Isto é algo que, por muito compreensiva que seja a AGT, leia o Código Geral Tributário. Código Geral Tributário, sim. O Código Geral Tributário
tributário diz assim, diz lá algures, não me lembro, se por acaso o agente tributário for permissivo, é ele, agente tributário, que vai levar a penalização. Portanto, é tal lei fiscal perfeccionista que foi feita em países que demoraram 40 anos a chegar ao estágio que nós quisemos implementar em 2 ou 3. O passo é que a lei está feita, está escrita preto no branco, e devo dizer que a AGT, quando alguém reclama provando que tentou submeter e não conseguiu, a AGT tem feito o crédito fiscal, mas mesmo isso, se nós olharmos ao que está escrito na lei preto no branco, mesmo isso já é algo que não é assim, porque de acordo com a lei não submeteu multa, ponto, acabou. O Código Geral Tributário e as leis têm que ser feito. É um grupo de trabalho que, fundamentadamente, com um trabalho bem feito, mostrando os artigos todos onde essas violações ocorrem, se dirijam ao Parlamento para, junto do Parlamento, tentarem fazer uma correção, algo assim. Porque, a nível da AGT, eu acho que eles estão a fazer o máximo que podem, e devo dizer que até, inclusivamente, extravasam tudo isso, porque estão a trabalhar fora de horas, dentro de horas, quer dizer, eles estão a fazer o máximo que podem. Agora, as leis saíram, estão feitas e têm que funcionar. A outra opção seria, ok, não consegui submeter eletronicamente, tem que me aceitar o papel, pronto, e eu submeto. Tem que se arranjar um meio termo. Então o Sr. Rui Santos já deixou aqui muitas sugestões e essa é muito importante, afinal temos que nos unir e irmos ao Parlamento, para ver se o Parlamento cria um conforto para todos nós e assim facilita tanto a nossa vida como a vida da Administração Geral Tributária. E o que nós queremos, e o Contas na Hora, Sr. Rui Santos quer saber em tempos, o Contas na Hora tem muitos ouvintes, inclusive ouvintes que fazem parte da Assembleia Nacional, estão a ouvir o programa, precisamos do vosso conforto com muita urgência, temos tido dificuldades e essas dificuldades não é da nossa parte, é sobre a plataforma que está criada para nós honrarmos as nossas obrigações fiscais, que está constantemente em falha, só que estas falhas depois vêm prejudicar as empresas. As empresas têm que estar sujeitas às multas, aos juros, às penalizações diversas e acaba por criar um transtorno muito, muito grande na tesouraria das empresas, porque as empresas não estão no relaxe e não querem cumprir. Só que o meio para este cumprimento é que acaba por ter N anomalias, falhas constantes, em menos de 24 horas, mais do que 300 reclamações vindo da Angola inteira, de Cabinda ao Ponente. É mesmo um grito de socorro que eu transmito aqui para os ouvintes lá, para os empresários, associações empresariais que têm visto os seus funcionários nas empresas a saírem muito tarde. É fruto deste problema que temos tido para honrar as nossas obrigações fiscais. Do lado da Administração Geral Tributária, reconhecemos todo o esforço que tem sido feito, até porque quando nós apresentamos as reclamações temos logo uma resposta, ainda que nos digam, olha, estamos a analisar, os engenheiros são mesmo incansáveis, reconhecemos isso, mas não basta isso, temos a preocupação que no dia 29 de abril é o prazo da submissão da declaração do imposto industrial regime simplificado e esta semana ninguém ainda conseguiu preencher uma declaração, só falhas e mais falhas, erros e mais erros. Quem vai assumir a penalização depois do dia 30 de abril? É a pergunta que fica e vamos então continuar, Sr. Rui Santos. Quais são os desafios da Ordem? O que é que a Assembleia Geral representa e de que forma pode ajudar a alcançar os objetivos da Ordem? A Assembleia Geral é a entidade máxima da Ordem. No caso concreto desta Assembleia, por ano há 2 assembleias, ordinárias há 2. Essas assembleias têm como objetivo, por um lado, aprovar contas e, por outro lado, tratar do que diz respeito ao plano do ano seguinte. São os 2 grandes objetivos que existem na Assembleia. No caso concreto desta Assembleia específica é só aprovar as contas. Planos, na última Assembleia já se aprovou o plano. Aquilo que eu deixo é aos colegas que participem, porque às vezes nós, e isto acontece não só nessa Ordem, como nas associações que eu conheço,
as pessoas que trabalham são sempre as mesmas e a maior parte dessas associações e destas ordens trabalham até pro bono. É um bocado frustrante para quem até está a trabalhar, sacrificar o seu tempo pessoal que podia estar a usar com a família ou a tratar dos seus próprios negócios, estar a trabalhar numa associação, numa ordem, onde não sente por parte dos membros, vou chamar a solidariedade. E neste caso concreto, até é uma solidariedade muito simples, porque a pessoa basta ir à Assembleia, nem precisa de votar se não quiser, pode se abster, pode votar contra, nem precisa de comentar nada, é apenas participar. E o simples conforto da participação já é algo muito bom para que todo o elenco que foi eleito e que no fundo rege a ordem do período temporal para que foi eleito, sinta algum conforto no que está a fazer. O grande objetivo que deveríamos ter nesta próxima Assembleia é ter o máximo possível de membros a participarem na Assembleia. Pois é, caro membro da CPCA, por favor, vamos vestir a camisola CPCA e estarmos todos presentes na Assembleia, mesmo naqueles casos em que terão que fazer virtualmente, façam um esforço. E é uma Assembleia tão rápida, sempre podemos fazer este esforço, é constantemente, vai ser agora o relatório de contas, se todos nós estivermos presentes vai fazer toda a diferença e porque somos todos muito importantes para contribuir neste documento que vai ser então levado à apresentação. Existem temas como o Conselho de Contabilidade e das normas. Que importância tem este tema para o desenvolvimento da profissão de contabilidade no país, Sr. Rui Santos? Antes de abordar essa questão, e já que falou na questão do acompanhamento da reunião, o meu presidente, o Dr. Tomás Faria, é extremamente acutilante na condução das reuniões. Quem estiver nesta Assembleia não vai sentir qualquer desconforto. Há umas Assembleias que são muito chatas, que há muita gente a falar ao mesmo tempo, depois começam-se a repetir a repetir as mesmas coisas, falam demasiado durante muito tempo. Com o Tomás Faria isso não acontece. Toda a experiência que eu tive com ele é muito boa. Sobre o assunto que me colocou, portanto, do Conselho de Contabilidade e as normas, isso não vai ser discutido nesta Assembleia, mas é óbvio que o Conselho de Contabilidade, o Conselho de Auditoria, são conselhos técnicos que fazem parte dos corpos sociais da Ordem e que devem trabalhar no sentido de acompanhar as condições técnicas do exercício tanto da auditoria como da contabilidade em Angola. No caso concreto de Angola, neste momento, o que está em cima da mesa é a interligação entre a Ordem CMC e o Conselho Nacional de Normalização, no sentido de se atualizarem essencialmente o PGC. Como sabe, o PGC é muito antigo e das IFRS acho que só adotou 2, existem 30 e tal normas para serem olhadas e verificadas e adotadas ou não adotadas, mas esse trabalho de campo tem que ser feito pelo Conselho Técnico de Contabilidade, da Auditoria, pelo Conselho Nacional de Normalização de Contabilidade e pelo CMC. Cada vez mais vamos precisar dessas normas. Foi anunciado, creio que a semana passada, que o Banco BAE vai entrar já para a Bolsa, embora os bancos já estejam a ser regidos pelas IFRS, não se aplica às empresas ainda, mas os bancos já são obrigados a regir-se pelas IFRS. E no caso do Banco BAE, pode ser obrigado 2 vezes. De acordo com a lei, são regidas pelas IFRS os bancos e todas as empresas cotadas em Bolsa. Passará a ser obrigado a reger-se pelas IFRS pelas 2 razões. Isto vai ser um caminho, a muito curto prazo, vai ser absolutamente necessário e temos que trabalhar, porque já estamos atrasados. Temos também que olhar para o mercado internacional e o mercado internacional, quando olhar para Angola, tem que olhar para normas que sejam semelhantes às que eles utilizem. Pronto, as IFRS é o caminho para onde nós temos que caminhar. Isso pega também na educação, porque nas escolas, nos centros de formação, tem que se começar a trabalhar nos conteúdos curriculares de forma a que as IFRS e as ISAs façam parte do conteúdo programático desses centros de formação. Portanto, é um trabalho conjunto. Eu disse há pouco que era Conselho de Contabilidade, Auditoria, CMC e CNNA, mas também o Ministério da Educação, o Ministério do Ensino Superior e o Ministério do Trabalho têm que estar envolvidos neste processo. E quais considera ser os principais desafios da contabilidade em Angola e que papel pode ter a Ordem e a sua Assembleia Geral no alcance destes desafios? Para além destes que acabou de mencionar, com a implementação das normas internacionais. Bom, é assim, quando determinados regulamentos, determinados instrumentos de gestão estiverem produzidos pelas equipas de trabalho, a Assembleia Geral é que as aprova. Esse trabalho tem que ser feito pelo
coordenado pelo Conselho Diretivo, no sentido de se começar a trabalhar para que a ordem, para a submissão à Assembleia Geral, para a Assembleia Geral os aprovar. Os desafios na contabilidade, para mim, o grande base e o grande problema é mesmo na educação. Os nossos membros, os membros antigos não foram treinados nas IFRS, portanto têm que aprender. O curso de atualização que nós fizemos foi um curso muito rápido que não deu a tarimba necessária à maior parte dos profissionais. O EAC também não posso considerar que seja suficientemente forte para podermos dizer que os profissionais que estiverem no EAC já estão especializados em IFRS. Portanto, esta é a minha opinião. São 640 folhas que eu me lembro de especificações que têm que ser aprendidas. A ordem exerce aqui um papel muito importante na preparação deste trabalho todo para interagir com os parceiros sociais do Estado e do país para se prepararem as normas que hão de ser aprovadas depois. Não há dúvida que vai haver esse grande desafio a nível de formação. Há depois um outro desafio que tem a ver com a parte tecnológica, porque com as normas a serem feitas da forma como são, o IVA com as especificações que atualmente têm, as questões fiscais da forma como foram aprovadas, que eu, mesmo que venha a haver a tal encontro de acerto, acredito que não seja possível alterar pelo menos parte significativa daquilo que já está aprovado. Portanto, há requisitos contabilísticos muito elevados e muito precisos e que provocam penalizações muito grandes nos contribuintes caso não sejam adotadas determinadas regras. Isso, para ser resolvido, tem que ser resolvido através de parametrização de software. Primeiro, com software adequadamente preparado para funcionar ao abrigo dessas regras. Segundo, com profissionais que não podem ser só programadores, profissionais de contabilidade que saibam fazer esses parâmetros de forma a automatizar esses processos. Porque a quantidade de processos é muito grande para poder ser feita à mão. Não tem como ser feita à mão. Então, tem que haver parametrizações do software para que simplificar o processo de registro e no ato da simplificação desse processo de registro, a máquina fazer por trás todas as classificações e todos os lançamentos que é necessário, e os alertas também, que é necessário fazer para se cumprir tudo o que está a nível do IVA, a nível fiscal, a nível das futuras IFRS. Portanto, esse será o outro grande desafio para os profissionais, é essa parte de saber gerir e trabalhar com as ferramentas tecnológicas para robotizar parte das transações ou uma parte significativa dos movimentos contabilísticos que têm que ser executados no dia a dia. À mão não se vai chegar lá, pois o problema é muito grave, porque se não se cumprindo daquela maneira, as multas e os incumprimentos serão violentos. Da forma como está a ser feita, inclusivamente os próprios profissionais contabilistas podem ser levados à justiça e penalizados pelo facto de não terem feito os lançamentos contabilísticos e o acautelamento fiscal necessário em relação aos seus clientes ou à sua entidade empregadora. Existem casos, por exemplo, em Portugal, de profissionais que viram os seus bens todos arrestados, o seu dinheiro todo confiscado e hoje vivem com salário mínimo porque não acautelaram perante clientes aquilo que deviam ter acautelado no exercício da sua profissão. Portanto, são desafios muito grandes. Muito grande, exatamente, Sr. Rui Santos. Sr. Rui Santos, que recomendações deixa aos membros a faltarem 3 dias para a Assembleia? A primeira questão que eu recomendo é vão ao site da OCPCA, está lá no canto superior esquerdo, naquilo que é chamado internamente de menu dinâmico, está lá o relatório e contas. Portanto, uma vez que vamos discutir o relatório e contas, então abram o relatório, imprimam, leiam, no sentido de terem uma participação ativa na Assembleia. Nós estamos lá para aprovar as contas. Se estamos lá para aprovar as contas, ninguém vai escalpelizar as contas em 2 horas. Portanto, é suposto os membros que vão à Assembleia lerem as contas antes de irem para a Assembleia. E quando forem à Assembleia para falarem com propriedade, se tiverem alguma coisa para falar, têm que ter as contas estudadas e levantar os assuntos que quiserem levantar, mas com propriedade. Não é depois ir lá discutir as contas, no fundo fazer um processo de escalpelização das contas. Isso, o Presidente da Mesa de certeza que não vai permitir que isso aconteça.
Muito bem, Sr. Rui Santos. Fica então aqui o apelo para irem preparados à Assembleia, não vão lá questionar porque é que é débito ou porque é que é crédito, façam já o trabalho de casa e apareçam em massa na Assembleia para verem as contas aprovadas ou apreciadas pelos membros todos, é isso que se quer nesta Assembleia. Agora, Cristina, queria só pedir também uma coisa aos colegas. Há um problema que vem desde a primeira reunião da aprovação de contas da Assembleia, que é um problema ligado com um determinado valor que está no balanço relativo a depósitos que foram feitos, portanto, pagamentos que foram feitos por membros, pagamentos esses que os membros depois não se identificaram e não disseram o que é que estavam a pagar, quais eram as cotas que estão a pagar. O banco também não providenciou a informação necessária para que a OCPCA possa saber quem pagou, para que possa fazer o saneamento desses valores. Portanto, isso já nas assembleias anteriores deu aso. Numa das assembleias eu até fartei-me e quase estava a abandonar a reunião, porque começaram a discutir se aquilo tinha que ficar na conta 37 ou na 36 ou na 30, estavam ali numa discussão técnica que não faz sentido nenhum. Portanto, peço também aos colegas que não levantem mais esse assunto. Em qualquer dos sítios onde seja colocado esse valor, não está mal colocado, também não está bem colocado, mas está na expressão de balanço, está lá suficientemente claro o que é que aquilo representa. Aquilo não é uma receita porque ainda não entrou como receita, porque ainda não foi localizado quem é que pagou e o que é que pagou, mas está lá registado e está lá porque o dinheiro entrou na conta. Portanto, não vão lá debater mais esse assunto, que é o pedido que eu faço, porque em todas as assembleias esse assunto é levantado. E é outro apelo que eu faço: participem, por favor, para que haja o conforto para quem está a trabalhar e para que, inclusivamente, não deixem que um assunto tão importante como as contas da ordem sejam aprovadas por meia dúzia de pessoas. Aprovadas ou não aprovadas, também pode acontecer o inverso, por meia dúzia de pessoas. E aqui essa situação das contas estão justificadas, não estão justificadas, é uma situação tão estranha que acontece, Sr. Rui Santos. Nós somos os profissionais, membros do CPCA, que andamos a cuidar das contas, dos dinheiros a receber e a pagar das empresas, e sabemos isso em primeira linha, que quando acontece uma transação monetária cujo suporte não chega à nossa frente, é um problema para aquelas contas. Como é que o membro do CPCA faz o pagamento da sua cota e não faz chegar o comprovativo ao CPCA? Nem tem que fazer chegar, só tem que chegar à sua área privada e fazer submeter, até isso, Sr. Rui Santos, não fazem. Nem tem que se deslocar à ordem, não tem que meter no correio, não tem que gastar dinheiro. É tão simples e não faz. Até isso não fazem. Estamos a falar de milhões e milhões de kwanzas por se justificar, porque o senhor membro que fez o pagamento nunca deu a importância de submeter este comprovativo à sua área privada para a OCPCA trabalhar na regularização daquela disponibilidade que não se sabe quem é o membro que efetuou aquele pagamento. Outra coisa que eu gostava de transmitir: como o membro não submeteu, a fatura não foi emitida e neste momento as cotas de quem fez estes pagamentos e não fez as submissões, as cotas estão lá como estando em dívida. De acordo com os estatutos, quem tem cotas em dívida período superior a 6 meses pode perder a qualidade de membro. Portanto, quem fez isso corre o risco, logo que o Conselho Disciplinar, como sabem, na última Assembleia aprovámos o regulamento disciplinar, salvo erro e omissão. Portanto, quando o Conselho Disciplinar começar a agir e a atuar, todos os membros que no sistema estiverem com cotas por pagar vão ser suspensos de membros. E provavelmente alguns deles pagaram. Só que não mandaram os comprovativos, pois é, e ninguém vai adivinhar. Vai ter que tomar uma atitude e vai ter que suspender todos os que estiverem nessas circunstâncias, deixando depois quem conseguir provar que pagou, levar lá as provas que pagou, que é para poder reverter a situação. Mas é uma situação muito aborrecida, muito chata, e que inclusivamente
simplesmente cria inconsistência nas contas. Nas contas, exatamente, e somos nós que andamos a alertar isso, as empresas, tudo tem que ter um justificativo, tudo tem que ter um suporte, temos que fundamentar, e o suporte tem que ser desta maneira. Como é que nós fazemos um pagamento e não submetemos este documento, quando até sabemos que este documento é muito importante para, do outro lado, no caso a OCPCA, a direção financeira da OCPCA, tratar de regularizar esta situação. É muito, muito complicado, porque não basta aparecer a entrada da cota no extrato bancário. Nós hoje já sabemos, e o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes veio definir isso muito bem. O bordereau bancário não é fatura, nem é documento equivalente, e no bordereau não vem o nome do membro, não vêm os dados do membro, precisa-se daquele comprovativo com os seus dados, que é para se fazer então a devida regularização. Porque se não tem feito isso, continua como devedor na OCPCA. Correto. E com o risco de perder a carteira. A carteira profissional, pois é, por favor, membros da CPCA, contabilistas, auditores, empresas membros da CPCA, que estão devidamente certificadas pela OCPCA, por favor, honrem as vossas obrigações. É o que se quer aqui no fim do dia. Nós só somos aquela ordem que tem que dar exemplo de cabinda ou cunena. Temos mesmo que dar exemplo, não podemos falhar. Estamos proibidos de falhar, entretanto. Sr. Rui Santos, eu vou agradecer a sua presença aqui no Contas na Hora. Muito obrigada por ter dado aqui tanta informação, tanta aula de tecnologia, das comunicações. Ainda bem, ficou aqui muita coisa esclarecida, e muito obrigada pela sua disponibilidade sempre, pela força que dá a todos nós diariamente. Vou desejar a continuação de boa semana e que no dia 30 tenhamos então uma assembleia à altura de todos os membros do CPCA. Ok, de nada, obrigado, e a todos os ouvintes, uma continuação de uma boa quarta-feira e até sábado. Muito bem, é do Sr. Rui Santos, ele que é vice-presidente da mesa da Assembleia Geral. A nossa Assembleia Geral vai acontecer agora no sábado, dia 30, pelas 8 da manhã. São todos os membros da CPCA, auditores, contabilistas, convidados a estarem presentes. É a Assembleia da Aprovação das Contas, do Relatório de Contas 2021. Todos em peso, vamos embora, olhar para os números que já estão publicados no site da CPCA, e temos mesmo que acompanhar e ir apreciar as contas, todos presentes, uns presencialmente, outros virtualmente, mas vamos embora à nossa Assembleia para honrar o facto de sermos membro ao CPCA. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE. Confiança no futuro. Caro ouvinte, já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, direção de Mateus Gonçalves, e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.